Boa tarde, pessoal. Aqui é o Dr. Enoque. Eu queria deixar uma palavra para vocês aqui sobre um assunto que tem perturbado muito a campanha do nosso querido candidato Jair Bolsonaro. Propaga por aí a ideia de que o Bolsonaro disse que, se for eleito, ele vai acabar com os direitos trabalhistas, vai acabar com a CLT, tá certo? A CLT, eu até vou pegar uma aqui, pode permanecer, aqui, tá vendo aqui, a CLT, aqui ó, CLT comentada. Para baixo. Certo? Tá aí, CLT comentada, tá aí. Ó. Então, eu conheço a CLT, como conheço também outros materiais na área de direitos trabalhistas, como esse material aqui, ó, da empregada doméstica, tá certo? Então, o grande problema do direito trabalhista é o seguinte, a gente vê de um lado as pessoas brigando, se acabar com o direito trabalhista, uma conquista, o PT, não sei o quê, o PTB, o Getúlio Vargas. Na verdade, gente, você sabe o que significa o direito trabalhista? Direito trabalhista significa o seguinte, o cara pega uma carteira cheia de dinheiro, tá até bufando de dinheiro ali, e amarra numa corda, e fica numa esquina escondido. Aí você pensa que alguém esqueceu aquela carteira, quando você abaixa e pega a carteira, ele puxa um pouquinho. Aí você despista, olha para um lado, olha para o outro, mão na carteira, o cara torna a puxar a carteira. Quer dizer, é uma coisa que você não vai alcançar nunca. Sabe por quê? Olha, veja bem, hoje, para uma empresa contratar um funcionário dentro do que manda as leis trabalhistas, a empresa tem que pagar INSS do camarada, a empresa tem que pagar fundo de garantia para ele, pagar um terço de férias, pagar 10º. Eu também gostaria de receber tudo isso. Todo brasileiro, todo mundo quer receber isso. O grande problema é que as empresas, elas não conseguem contratar um grande contingente de pessoas preservando todos os direitos trabalhistas. E com isso gera o desemprego. Por exemplo, uma casa que tem condições de contratar 3 empregadas domésticas, contrata só uma. Por quê? Porque ela vai pagar os direitos trabalhistas. No final, aquela própria empregada recebe menos do que o salário mínimo, porque por causa dos descontos. E aquela casa, se tivesse como contratar sem os direitos trabalhistas, conforme o direito do empregado doméstico, CLT, outra coisa mais, então aquela casa teria condições de contratar 2, 3 empregadas. Uma microempresa, por exemplo, está aí lutando para sobreviver. O cara monta uma lojinha ali de celular, mal tira o dinheiro para ele comer ali, ele precisa de um funcionário para ajudar. Mas se ele for contratar o camarada com todos os direitos trabalhistas, no final das contas ele não consegue nem comer. E com isso, os direitos trabalhistas, como eles estão aí, eles impedem de pessoas serem contratadas, impedem empresas de contratar pessoas, impedem o Brasil de ir para frente. O Brasil sobreviveu antes de Getúlio Vargas, o Brasil sobreviveu antes da CLT. O que nós precisamos aqui é copiar o modelo hoje do que acontece nos Estados Unidos, na Europa, em vários países. O funcionário ele é regido por contrato de trabalho. Chega nos Estados Unidos hoje e começa a trabalhar, isso não vale só para o brasileiro lá não, vale para o americano também. Chega nos Estados Unidos e começa a trabalhar, é feito um contrato de trabalho. Você trabalhou, recebe, trabalhou, recebe, trabalhou, recebe. Quando o patrão vê que não dá para continuar com você, fala, ó, tchau e benção, vai embora, o cara vai embora, acabou. Ou seja, trabalhou, recebeu. Então nós criamos um conjunto de leis, um arcabouço de leis, um arcabouço tão grande de leis para proteger o trabalhador, mas tão grande, que o trabalhador hoje não consegue, o cidadão não consegue arranjar emprego. Porque tem tantas leis para proteger o trabalhador que o empregador, o dono da empresa, não quer contratar, tem medo. E com isso as empresas não crescem porque não podem contratar mão de obra. Então o país não consegue gerar PIB, não consegue gerar renda. Nós temos aí esse grande contingente aí, de não sei quantos por cento, falo 24%, 13% da população brasileira desempregada. Milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza, na miséria. Então o que acontece? Por que isso? Porque se hoje, nós pegássemos hoje a CLT, rasgasse, jogasse no lixo a CLT hoje, eu não posso fazer isso, nem posso pregar esse tipo de apologia, mas eu acho que se o Congresso Nacional resolvesse acabar com a CLT e criar uma lei diferente que protegesse o trabalhador também, que o trabalhador precisa de proteção também, mas uma lei diferente em que pudesse favorecer tanto o trabalhador quanto o empregador, o Brasil ia alavancar, nós íamos romper com esse problema de desemprego. Agora, como é que eu vou acabar com o desemprego no Brasil? Como é que o Bolsonaro vai acabar com o desemprego no Brasil? Como é que o Brasil vai resolver o desemprego se nós temos leis trabalhistas que transformam o empregado em vítima, em pobre coitado, e coloca a empresa como uma desgraçada carrasca? Então não tem como. Isso é uma correlação de forças, de desigualdade. O empregador ele quer prover emprego para o empregado, mas como é que ele vai prover emprego? Ele coloca um cara para trabalhar na firma dele,
2, 3 caras, no dia que ele vai demitir os caras, ele tem que vender a firma para poder pagar. Tem que vender os carros da empresa, vender tudo, vender a roupa do corpo, vender a cueca do corpo para poder pagar o trabalhador. Então, quer dizer, o que acontece? Nós precisamos modernizar as leis trabalhistas. Fizeram a reforma trabalhista, estão falando, o Bolsonaro votou a favor da reforma trabalhista, o Bolsonaro foi a favor, e essa reforma trabalhista prejudicou o trabalhador. Essa reforma trabalhista, foi mais direito para o trabalhador. Foi mais direito para o trabalhador, aumentou a multa para quem contratar pessoas sem carteira assinada, ela fez uma desgraça com o empregador. A reforma trabalhista não ajudou em nada, a reforma trabalhista nem ajudou o empregador e nem ajudou o trabalhador. A reforma trabalhista ela veio fazer uma lambança. Eu sou contra a CLT e eu preferia muito mais ter a lei anterior do que ter essa reforma, porque a reforma trabalhista veio prejudicar muito mais ainda o empregador, não ajudou em nada o trabalhador e prejudicou o empregador. Então, gente, enquanto nós tivermos a CLT, quando nós tivermos esse conjunto de leis trabalhistas, nós vamos ver um país de desempregados, um país que não vai para frente, porque com essas leis trabalhistas, as empresas não podem contratar funcionários que não aguentam. E se elas não podem contratar funcionários porque elas não aguentam, as empresas não vão para frente. Então, em consequência, o país não vai para frente também. Então, se ela não pode contratar funcionários, porque ela não aguenta as leis trabalhistas, ela não suporta, as leis trabalhistas são uma cruz nas custas do empregador, o que acontece? Vai gerando mais e mais desemprego, informalidade, pessoas saltando nas esquinas, roubando nas esquinas, aqueles que são mau caráter, aqueles que são de bom caráter, que estão desempregados, vão vender pastel na rua, vender coxinha na rua, vender banana, e muitas vezes serem humilhados, porque são ambulantes. Então a verdade é esta: com essas leis trabalhistas que estão no Brasil hoje, defendendo tantos direitos para os trabalhadores, elas acabam prejudicando os trabalhadores. E as leis trabalhistas brasileiras é que são culpadas de tantos milhões de desempregados no Brasil. Beijo no coração de vocês.